Você quer saber o porquê tem muitas pessoas que têm resultados extraordinários e muitas pessoas que não obtêm resultados na internet? Então fica comigo até o final desse vídeo, que é sobre isso que eu vou falar nele. E não esquece de deixar seu like se você já gostou do assunto desse vídeo. Então, a gente precisa saber que a grande diferença para ter resultados na internet é saber se comunicar com o seu potencial cliente. Seja através do tráfego pago, que é muito importante também, eu falo bastante sobre tráfego pago nesse canal, mas em todo o resto da sua comunicação você precisa ser persuasivo. O que é isso, Ana? Você precisa saber se comunicar com o seu potencial cliente de uma forma que ele entenda que aquilo ali é para ele. Então aqui, ó, na tela do meu computador, eu coloquei o potencial cliente entrando na mente dele de forma consciente e inconsciente. Então quando a gente busca entender o nosso público, a gente começa a entender alguns requisitos que eles possuem e que na hora de comprar eles vão acabar analisando isso. Calma, se não ficou bem claro, eu vou explicar aqui cada detalhe sobre esse assunto. Mas o que você precisa entender é que na internet não é simplesmente você pegar e fazer um anúncio, por exemplo, de qualquer jeito, colocar uma simples headline, ou seja, colocar um simples texto, uma simples imagem, botar no Facebook e achar que vai sair vendas. Não é dessa forma. Você precisa entender o seu público, saber despertar a atenção, o interesse, o desejo de fazer com que ele haja naquele anúncio para que ele vá para onde você deseja. Então a gente precisa entender. A gente vai escolher aí um público que a gente quer atingir baseado no nicho que a gente está atuando. Ou seja você afiliado, onde você escolheu um produto para estar divulgando e ele tem aí um nicho, ele tem um assunto, seja um nicho de emagrecimento, um nicho de relacionamento, um nicho de dinheiro, todo esse nicho ele tem um potencial cliente, né? Um cliente ideal. E você precisa ajustar esses detalhes para que você atinja ao certo aquela pessoa. Então, o primeiro requisito que você precisa entender é o que essa pessoa quer. E lembre-se, você sempre vai falar com a pessoa e não as pessoas. É sempre no singular e não no plural, para que você tenha essa comunicação mais assertiva e direta. Então, o que ela quer? O que ela deseja com aquilo? Por exemplo, no nicho de emagrecimento, normalmente o que as pessoas querem? Elas querem ter um corpo mais saudável, elas querem ter um corpo mais bonito, muitas vezes com mais tônus muscular, então quer diminuir o percentual de gordura. Então, a gente precisa entender o que essa pessoa quer. Depois de entender o que ela quer, a gente precisa saber qual é o grande medo ou o grande problema que essa pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa que deseja emagrecer, vamos falar aí mais específico para as mulheres, né? Porque dentro do nicho de emagrecimento, por exemplo, a gente consegue atingir várias fatias aí, né? Nós vamos trabalhar com o nicho de emagrecimento para mulheres. E aí a gente consegue nivelar mais ainda a nossa comunicação quando a gente traz algumas características ainda mais específicas. Por exemplo, quando a gente coloca aí uma idade, né? A gente vai falar aí com mulheres de 25 a 30 anos, por exemplo. Então, um grande medo dessa mulher é, por exemplo, ir na praia de biquíni. Talvez ela não se sinta bem, talvez ela se incomode com os olhares alheios, com o que as pessoas vão pensar. Então esse é um problema, né? É um medo que essa mulher tem. E aí, depois de a gente saber isso, quais são as frustrações que ela tem, né? Então é esse tipo de frustração, de se sentir mal, de não se sentir num ambiente legal, de se sentir diferente das outras pessoas. Então isso pode ser algumas das frustrações que esse público que a gente quer atingir tem. E aí a gente tem aí qual que é o segredo que essa pessoa guarda, né? E aí a gente pode buscar várias características. Vou trazer um exemplo aqui que me veio na cabeça agora, que seria um segredo de que ela se sente muito mal quando ela se olha no espelho. Ela não consegue se ver nua quando sai do banho, por exemplo. Então é um grande segredo que essa pessoa tem e que muitas vezes ela guarda pra ela, aquilo machuca, aquilo é muito ruim, né? Outro detalhe é a gente saber o que essa pessoa busca na internet. Quais são os mecanismos que essa pessoa tá procurando, né? Ela quer emagrecer através de uma dieta, ela quer emagrecer através de um exercício em casa, ela quer emagrecer fazendo chás. Então a gente precisa entender o que esse público que a gente quer atingir, normalmente ele anda pesquisando, anda buscando como uma solução aí na internet. E por último, mas não menos importante, seria quais são as objeções dessa pessoa. Por exemplo, uma grande objeção dessa pessoa é que ela não consegue emagrecer porque ela não consegue se alimentar de forma que deveria. Não consegue fazer dieta, por exemplo. Não consegue ir na academia, não tem tempo para ir para academia.
maioria. Então essa poderia ser uma objeção aí do nosso público. Sabendo de tudo isso, a gente precisa gerar uma conexão com esse público que a gente quer atingir. Então, através de todos esses requisitos que a gente vai elencar, claro que eu trouxe exemplos da minha cabeça aqui, né? Mas você vai sentar a bunda na cadeira e depois eu vou explicar como você consegue estar pesquisando mais sobre esse público que você quer atingir, como que você consegue essas características, essas informações, né? Porque de primeiro momento pode parecer meio aleatório. Ana, como é que eu vou saber? Eu não tenho esse problema de querer emagrecer. Como que eu vou saber como que a pessoa se sente? Eu não sou uma mulher, eu sou um homem, por exemplo, né? E quero vender algo para mulheres. Como que eu vou entender? Você não precisa ser o seu público. Você pode, sim, estudar através de alguns meios, e aí eu vou falar um aqui que eu acho muito interessante, muito bacana, que eu utilizo, e aí com isso você consegue entender um pouco mais sobre esse público, consegue entender e estudar sobre esse público para que você consiga alinhar todas essas informações e fazer uma boa cópia e fazer uma boa comunicação com esse público. E quando a gente gera essa conexão, a pessoa que está do outro lado, ela sente como se você estivesse falando exatamente para ela. Quando ela começa a se deparar com a sua copy, seja através de uma escrita, seja através de um vídeo, ela vai entender que você tá entendendo a dor, o problema, o desejo, a solução que ela tá buscando, e fazendo com que ela sinta o desejo ali, né, e que ela sinta a vontade de realizar essa compra. E reforçando, copy não é manipular a pessoa, a gente não tá manipulando ela para que ela compre algo que não vá fazendo diferença nenhuma. A gente só tá escrevendo ou falando de uma forma que se torne mais interessante e mostre de fato tudo isso que você deseja vender para ela, por exemplo, traz de transformação, né? O grande erro das pessoas é querer vender algo falando sobre a característica desses produtos, né? Ah, porque é uma dieta que tem tantas receitas, que tem suco verde. Não, isso é o caminho, é o que a pessoa vai precisar fazer para chegar no final, que é o quê? Ter um corpo melhor, um corpo mais bonito, ter um percentual de gordura melhor, poder aí sair com short curto, poder ir de biquíni à praia. Então é essa transformação que a pessoa quer. Ela não quer saber das características daquilo que você está vendendo, ela quer saber se aquilo ali vai ajudar ela a chegar na transformação final. É isso que você precisa entender. E aí aqui eu falei, né, como que a gente vai fazer essa pesquisa, mas eu vou deixar mais pro final para mostrar para vocês aqui como a gente pode fazer essa pesquisa num mecanismo muito rico em informações. E outro detalhe, a gente saber o nível de consciência dessa pessoa que a gente quer atingir. Por quê? O nível de consciência desse público, ele faz bastante diferença, porque a gente precisa saber, essa pessoa já tá consciente da solução, do produto que você tá querendo vender? Ela é uma pessoa quente pra compra? Ou não? Ela tá no meio, ela sabe que existe uma solução, mas ela ainda não entende sobre o produto. Ou na verdade ela tá lá em cima, ela sabe que ela tem uma dor ou um desejo, mas ela ainda não sabe qual é a solução e muito menos o produto. Então a gente precisa alinhar em qual nível de consciência esse nosso público tá, para que a gente alinhe aí a nossa copy de acordo com o nível de consciência desse público. Então todos esses pontos eu tenho certeza que se você levar em consideração na hora de fazer o seu anúncio, na hora de fazer a sua página de vendas, na hora de se comunicar através da sua isca digital, através do seu vídeo no seu canal do YouTube, através do seu post no Instagram, tudo isso vai fazer diferença se você alinhar de fato para quem você quer se comunicar, com qual público você quer falar. E aí muitas das vezes dentro do mesmo produto que você está vendendo aí, você consegue alinhar para públicos diferentes, mas entenda, quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Então de primeiro momento você alinha um tipo de persona, você vende para aquela persona, né, para aquele avatar, para aquela pessoa que você desenhou, e aí paralelamente você consegue fazer, por exemplo, um outro anúncio para uma persona diferente, onde tem características diferentes. Por exemplo, aqui você começou fazendo, você fez aí um post para mulheres de 25 a 30 anos. Depois você vai elaborar um post para mulheres de 30, 35 anos e 40 anos, se isso fizer sentido para você. Assim também nos anúncios, quando você vai segmentar dentro do Facebook Ads, você consegue também colocar essas configurações ali dentro do seu anúncio. Mas eu também não vou me aprofundar muito sobre isso aqui nesse vídeo. E se você quiser saber um pouco mais como vender através de anúncios na internet, através do Facebook Ads, do Instagram Ads, onde você não precisa aparecer caso você não queira, tem um link aqui embaixo desse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Já se inscreveu nesse canal, né? Não esquece de se inscrever nesse canal, porque eu trago muito conteúdo para te ajudar. E já aqui, aonde a gente vai pesquisar sobre esse público-alvo? Então, uma ferramenta aí bem simples, mas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que tem muitas pessoas navegando nele, é o nosso
YouTube. Então a gente consegue aqui dentro do nosso nicho, a gente consegue, por exemplo, pesquisar como emagrecer e claro, a sua pesquisa tem que fazer sentido de acordo com aquilo que você está vendendo, né? Com aquilo que você está oferecendo para esse público, para essa persona. Mas vamos supor aqui, vou trazer um exemplo de como emagrecer em uma semana. O que as pessoas que querem emagrecer de forma rápida estão buscando, quais são as dores, quais são os problemas, quais são as objeções. Então se a gente pesquisar aqui, a gente consegue ver vídeos onde tem muitas visualizações e muito provavelmente dentro desses vídeos tem pessoas comentando, tem muitos comentários nesses vídeos no YouTube e através desses comentários a gente consegue perceber aí como essas pessoas estão lidando com esse assunto, quais são esses pontos que eu trouxe aqui para esse público em si. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, quero começar essa dieta amanhã, obstáculo, minha mãe chega do mercado e traz doces salgados, então isso aqui é uma grande objeção. Assistindo o vídeo tomando cappuccino e comendo cookies e chorando. Eu já fiz dieta do HCG por um mês, perdi 8 quilos, peguei uma fraqueza pela restrição de alimentos, engordei o dobro depois. Então o efeito sanfona, a gente consegue ver aí, por exemplo, essa pessoa passou por um efeito sanfona, isso pode ser também uma objeção ou até mesmo um medo, né? Fiz dieta no final do ano passado, consumia no máximo 600 calorias e em menos de 2 meses foram menos 13 quilos. E só fazia aeróbico, porém perdi muito músculo, eu recuperei 5 quilos na maior facilidade. Hoje abri minha mente e parei de ser bitolada em relação a carboidratos. Tem aqui, por exemplo, pessoas que têm objeções que não podem comer carboidratos se querem emagrecer, aqui a gente já poderia dizer que não é bem dessa forma. Se você alinhar carboidratos certos dentro da sua dieta, você consegue sim emagrecer, ter um corpo bonito, mesmo comendo carboidratos. Então aqui, por exemplo, são informações que a gente extrai dos próprios vídeos de pessoas que realmente estão passando por isso, de pessoas que realmente têm essas objeções. Enfim, o YouTube, esse mecanismo de pesquisa é muito rico, não deixe isso passar, leva essa dica adiante para tudo que você for fazer, para toda copy que você for criar, isso não só no nicho de emagrecimento, né? Eu trouxe o nicho de emagrecimento aqui como exemplo nesse vídeo, mas em qualquer outro nicho a gente tem vídeo de tudo quanto é assunto que possa imaginar aí dentro do YouTube e é isso. Eu espero muito que esse conteúdo tenha agregado aí pra você e que de alguma forma traga bons resultados aí na sua estratégia. E conta pra mim aqui abaixo se você ficou até o final desse vídeo, se esse conteúdo agregou pra você. E caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui também que eu vou estar te respondendo. E eu vejo você no próximo conteúdo. Tchau!